queremos também já mostrar a todos que estamos aqui com o Denilton Rocha dos Santos, Inês Luísa Félix da Costa, também o Odésio de Jesus Ferraz, o Nelson Soares e também a Paloma Tatiane da Silva, vereadores aqui do nosso Legislativo Capivariano, que vão estar, a partir de agora, contando um pouquinho da sua história, da sua sobrevivência aqui na nossa cidade de Capivari, a sua trajetória. E quero começar aqui falando um pouquinho do vereador Denilton Rocha dos Santos, ele que está no seu segundo mandato como vereador, foi reeleito em 2020 com 478 votos pelo partido Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, e em 2016 foi eleito com 624 votos. Em 2012, ficou como suplente e assumiu uma cadeira no Poder Legislativo durante um mês. E em 2014, nasceu em 27 de abril de 1982, em Capivari, e é professor e também formado em Direito e é relator da Comissão Permanente de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Capivari. Denilton, seja bem-vindo, bom dia para você, um prazer poder estar recebendo você aqui juntamente com os seus pares na Casa da Raiz FM. Bom dia. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês para discutir um assunto tão importante, como vocês mesmos já disseram no início. É uma data de conscientização, uma data de reflexão, né? Para que a gente possa discutir bastante a respeito do assunto e lembrar a importância, né, do povo negro para o nosso país. Não só para o nosso município, mas para o nosso país. Estamos recebendo também aqui ao lado do Denilton a vereadora Inês Luísa Félix da Costa, né, que está no seu primeiro mandato, né, Inês? Foi eleita em 2020 com 694 votos pelo Partido Social Liberal, atual União Brasil. Em 2016 ficou como suplente. Nasceu em 4 de outubro de 1965 aqui na cidade de Capivari. Cursou o magistério e está finalizando agora a Faculdade de Assistência Social. Você é relatora da Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social. Bom dia, Inês. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Tony, Denilton, Odésio, Nelson, Paloma, a todos os que nos acompanham pelas redes sociais, os ouvintes do Primeira Hora. É muito bom estar aqui, principalmente para refletir sobre uma data tão importante. Muito obrigada. Também queremos apresentar o vereador Odésio de Jesus Ferraz, ele que está no seu primeiro mandato também como vereador, foi eleito em 2020 com 562 votos pelo Partido da Social Democrática Brasileira, o PSDB. Nasceu em 15 de maio de 1962, aqui na cidade de Capivari, e trabalhou por 27 anos como servidor público no Serviço Autônomo de Água e Esgoto da cidade de Capivari, mais conhecido como SAI, e é presidente da Comissão Permanente de Serviços e Obras Públicas e Atividades Privadas na Câmara Municipal de Capivari. Vereador Odésio, seja bem-vindo também à Casa da Raiz. Bom dia, Tony Machado. Bom dia, Marquinhos Graziani, nobres amigos vereadores aqui presentes, os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui novamente, né, participando aqui desta rádio, falando um pouco sobre a consciência negra, né, um assunto muito importante para o nosso Brasil, né? Então é um prazer estar aqui e poder estar participando dessa conversa que vamos ter. Muito obrigado. Nelson, bom dia, seja bem-vindo. O Nelson que está no Nelson de Souza Soares, né, que está no seu quarto mandato como vereador. Ele foi reeleito em 2020 com 658 votos pelo PL, que é o Partido Liberal. Em 2004 foi eleito como suplente com 623 votos e assumiu uma cadeira no Legislativo nos anos de 2007 e 2008. Teve as votações em 2008, 1.076 votos, em 2012, 595 votos, em 2016, 611 votos. Nasceu em 10 de maio de 1970 em Araguaína, Tocantins, é isso?
e é tecelão. Trabalhou como tecelão, trabalha ainda, então foi eleito como segundo secretário da mesa diretora no biênio 2021-22 e é presidente da Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social. Seja bem-vindo, bom dia, Nelson. Bom dia, Marquinho, bom dia, Tony, aos novos vereadores presentes aqui, Denilton, Inês, Désio, Paloma. Bom dia a todos os ouvintes, é um motivo de muita alegria de poder estar retornando a essa potente emissora, com tenho um carinho muito especial. Mando um abraço para o Carlos, também para o seu mãe, que deve estar nos ouvindo também neste momento. E em nome da Gabriela, quero cumprimentar todos os funcionários da Casa, da Câmara Municipal. E é um motivo muito importante de poder aqui estar com vocês, Tony e também Marquinho, de estarmos debatendo assuntos importantes aqui a respeito do nosso trabalho e da nossa situação do Poder Legislativo da nossa cidade. Quero aproveitar também e apresentar a Paloma Tatiane da Silva, ela que está no seu primeiro mandato como vereadora, foi eleita em 2020 com 261 votos pelo Partido Progressista e nasceu em 19 de março de 1990, aqui também na cidade de Capivari. E foi eleita como primeira secretária da mesa diretora no biênio 2021-2022 e é secretária da Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social. Bom dia, vereadora Tatiane. Paloma Tatiane, né? Pode falar, Tatiane. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia aos nobres vereadores. Bom dia à população capivariana. Hoje é uma data muito importante para que a gente possa fazer e falar um pouquinho da representatividade dos vereadores da raça negra, né, que faz parte da Câmara Municipal de Capivari, e também representar aqui a população de Capivari. Bom, queremos começar aqui a falar de um fato, acho que histórico. O Denilton e o Nelson, que já estão há mais mandatos no Legislativo Capivariano, é a primeira vez que o Legislativo Capivariano tem uma representatividade com 5 vereadores negros aqui em nosso município, né, Denilton? Sem dúvida. Eu acho que não há Câmara Municipal no Brasil que tenha uma representatividade desse tamanho. E praticamente 50%, né? Praticamente 50%. Isso é importantíssimo, né? Porque nós podemos discutir pautas relativas a essa temática, além de discutir com propriedade, Marquinhos e Tony, poder levar isso. Vamos dar um exemplo bem hipotético aqui. No Congresso tem a bancada do agro, né? Então todo mundo tem conhecimento daquilo, isso facilita bastante. Quando você representa um segmento da sociedade, você consegue trazer essa pauta e discutir com mais segurança, com mais afinco, e pode poder estar ajudando, né, essa população na qual tanto requer um cuidado e uma atenção. Políticas públicas direcionadas, né, a esse público, né, a esse povo. Inês, como você também vê essas... Se quiserem pegar os outros microfones, pode ficar à vontade também. Como você também vê essa representatividade no Legislativo Capivariano, tendo 5 representantes aí, podendo ajudar a população e também a própria comunidade negra aqui na nossa cidade de Capivari? É uma alegria muito grande, né, Tony, Marquinhos, nobres vereadores, ver que quando a população se une, o resultado acontece. Eu sempre trabalhei muito nessa questão, né, de que nós temos que ter representantes na Câmara, que nós temos que ter pessoas que realmente falem a nossa língua com conhecimento de causa, né? E como a gente sempre acompanhou o que os meus pais passaram, amigos e tantas pessoas. E agora poder estar num lugar de destaque para poder ajudar, fazer as coisas acontecer, ser porta-voz, é muito bom. O vereador Désio? Eu também acho eu vejo que é muito importante essa bancada, né, de vereadores, 5 vereadores afrodescendentes. Eu lembro do meu pai, quando vereador, há 30 anos atrás, tinha 2 representantes, né, meu pai e o Firmino Chinha de Arruda. Hoje nós, felizmente, estamos em 5 representando a raça negra. Então a gente se alegra com isso e ver a união, né, que a nossa cidade está tendo.
Vereador Nelson Soares. É um momento histórico, né? Como já foi até comentado pela até o nível de porcentagem, mais de 50%, são 13 vereadores, estamos aí com 5, né? Quase 50%, na verdade, né? E em nível de Brasil é um momento muito bom, visto que essa mudança está vindo desde 2000, do ano de 2000 para cá, que as coisas têm se modificado a respeito dos negros a ter o espaço dentro da sociedade. Mas um pouco também, Marquinhos e Tony, vai, acho que de cada um, de correr atrás, de buscar os seus objetivos. Acho que todos, independentemente da sua cor, da sua raça, ela tem oportunidade dentro da sociedade. É que muitas vezes a gente já fica naquele ponto assim, achando que a gente não é capaz de adquirir, ou de ter, ou de conquistar algo. E aqui temos 5 vereadores aqui que batalharam e correram atrás, como outros, né, que estão ainda batalhando para chegar, que um dia vai chegar, né? Mas isso é um momento importante dentro da sociedade de ver o crescimento e a igualdade, possamos dizer assim, entre as partes, e entre o negro e o branco, possamos dizer assim. Paloma? Eu gostaria também de lembrar, né, porque também somos 2 representantes mulheres negras na Câmara Municipal. Eu acho que nunca houve, né, essa representatividade. A Inês tem um trabalho fantástico também no social. Eu, na parte da pessoa com deficiência, eu acho que nós fazemos um belo trabalho, todos os vereadores, e nós 5 aqui representando a população, porque foram eles que colocaram nós lá, acreditando no que nós podemos passar e trabalhar pela população de Capivari. Eu acho que essa junção de nós 5 dentro da Câmara faz toda a diferença, porque nós representamos, além da população, nós representamos a classe negra de Capivari. Como é que foi a sua entrada na política? O que te motivou a entrar? Tinha algo para acontecer que você achava que não estava funcionando, Paloma? Na verdade, o que me motivou foi eu ter um filho com deficiência e ver esse déficit que tinha aqui na nossa cidade, com esse olhar mais empático, mais humano para as pessoas com deficiência. Esse foi o meu foco. E hoje você acha que as condições estão melhores que lá atrás? Eu acredito que sim, deu uma boa melhorada, tem que melhorar muito mais, mas eu acho que a gente já teve um avanço nessa questão, né? Eu, juntamente com a nobre vereadora Célie, nós representamos as pessoas com deficiência dentro da Câmara Legislativa e nós podemos fazer um trabalho voltado especificamente para esse público, que não era olhado. Paloma, e aproveitando a sua fala, como foi a sua trajetória desde a infância, colégio, até chegar hoje como vereadora aqui da cidade de Capivari, representando a raça negra aqui em nossa cidade? A minha trajetória teve, assim, logicamente, alguns preconceitos durante a minha vida, que agora eu estou com 33 anos, mas eu acho que foi muito mais fácil do que no tempo dos nobres vereadores que são um pouco de mais idade, né? Mas, assim, lá atrás eu fui a representante na minha escola como Miss Consciência Negra, eu acho que já foi super legal isso. Eu carrego comigo até hoje, né, esse título, que foi muito legal, foi representativo para a escola também e para a população. Por mais que não seja tão divulgado igual é agora, mas foi super legal a partilha desse momento, onde estávamos em várias meninas e todas queriam, né, esse título. E agora, como na fase adulta, né, eu acho que eu consigo lidar com várias fases e preconceitos que existem. A gente não pode falar que não existe, porque existe. Mas eu acho que é mais fácil para a gente poder lidar. O vereador Nelson Soares também tem aí a sua luta nessa trajetória política, que é mais voltada à saúde, né, vereador? Como você vê a política hoje, principalmente para a população da raça negra, né? Ter acesso à saúde de qualidade
aqui em nosso município e também no estado de São Paulo. Tony, quando eu participei de um projeto, na verdade eu sou evangélico, né? Na época eu tinha recebido um convite a ser vereador na cidade de Siqueira-Campo, pelo PTB, não aceitei, mas mudando para Capivari no ano de 95, a igreja lançou um projeto Muda Brasil, que tinha por ter uma indicação de alguém, né, que viesse representar a parte evangélica. E dentro dessas prévias da igreja, fomos em 3 candidatos, eu fui vencedor. E daí eu coloquei no meu coração de lutar, né, tanto no aspecto da área religiosa, quanto também, né, no aspecto da consciência negra, da parte negra, que a gente percebe que seriam classes que estavam sem nenhuma representatividade na época, né? Hoje na Câmara, na época tinha 1 ou 2 vereadores negros, no caso, né? Mas evangélico até então não tinha ninguém. Eu sou o primeiro evangélico a assumir uma cadeira na Câmara Municipal. Mas coloquei no meu coração em batalhar, em lutar por aqueles que mais precisam, por aquelas pessoas que mais necessitam. E quando você olha dentro da sociedade, a gente percebe que a raça negra, possamos dizer assim, como está discutindo aqui hoje, a gente percebe que é uma classe que mais necessita dentro da sociedade. E eu coloquei meu coração de lutar pela saúde. Desde o meu primeiro mandato, tenho batalhado muito, com muitas conquistas, graças a Deus. Eu pretendo esse mandato agora aqui, só neste mandato, são em torno de, acredito que deve chegar na casa de 12 milhões de reais de investimento na área da saúde. Temos um projeto de cataratas, vai iniciar o projetos aí de cirurgias vascular, outros investimentos também dentro da área da saúde, graças ao apoio e à parceria que temos com o prefeito Vitão, que é um paizão aí, que abre as portas para todos os vereadores trabalharem, né? E dentro dessa parceria muitas coisas têm acontecido. E a gente percebe que nessa atuação da classe negra, né, posso dizer assim, que mais carente dentro da sociedade, a gente tem batalhado e a saúde é um foco muito importante, em que muitos deles precisam de alguém para representar e lutar, como a Inês esteve diretamente no posto de saúde trabalhando e sabe muito bem dessa importância de ter alguém batalhando na área da saúde para essas pessoas que tanto assim o precisam. Em 4 anos, que é o 4º ano de vereança sua, né? É pela 4ª vez, é isso? Eu estou na suplência de 2 anos e reeleito mais 4 anos. Participativo, estou no 5º mandato participativo. Tem 2 anos de suplência e reeleito 4 vezes. E essa sequência aí, você acha que facilita, de uma certa forma, manter alguns projetos para que eles continuem dando sequência? Como é que é? Sim, é uma parceria. O vereador, sem o apoio do executivo, muitas vezes as coisas não acontecem. Tá? Mas hoje, nesse mandato com o Vitão, as coisas foi totalmente mais diferente do que passado. O Vitão realmente abre as portas, apoia, e com isso as coisas acontecem. Então, nos últimos anos, as coisas foram bem melhor do que do início. E agora o vereador Odésio, né? Eu acho que o vereador Odésio e a vereadora Inês, com todo o respeito, que são mais velhos, eu acho que eles enfrentaram várias barreiras, principalmente nesse combate contra o racismo, porque vocês pegaram na situação, acho que quando era mais complicada. Como vocês veem de tempos atrás, com agora, com questão ao preconceito, com questão ao racismo? Como foi essa luta, Odésio, nessa trajetória sua? Bem, todo esse tempo aí, eu entrei na política, eu sou missionário católico e eu faço visita nas casas. E através dessas visitas, a gente vê a necessidade da política para poder ajudar os menos favorecidos e os que estão bem estabilizados. Então a gente leva o amor de Deus nas casas, nas famílias, e a gente acaba fazendo parte da família. E lá atrás eu via o preconceito maior, inclusive na capoeira que eu pratico há muitos anos, venho ministrando aulas de capoeira, a gente via o preconceito bem claro. E a gente, só que eu nunca tive problema assim com preconceito, porque eu sempre andei de cabeça erguida, porque a gente tem que ser, nós somos iguais, simplesmente somos iguais. Não queremos ser melhores que ninguém, né, mas iguais. Então, todo esse preconceito que a gente passou lá atrás, hoje eu vejo que diminuiu.
mas ainda tem. Essa semana mesmo a gente presenciou de alguns fatos que nem convém estar falando aqui, e a gente vê que é claramente racismo, é um preconceito, né? Mas eu sempre levanto a cabeça, porque ninguém é melhor que eu também não sou melhor que ninguém. Então, simplesmente isso aí que é a minha base. Não é a cor da pele que determina a pessoa, né? Não é a cor da pele, com certeza. E sim, acho que é o caráter dela, na verdade. E se muitas pessoas analisarem, veem por esse lado, acho que muitos preconceitos acho que não existiriam, né? A gente vê em determinadas situações em que... Agora, dentro da própria classe raça negra, vocês acham que existe preconceito? Então, todas as classes existe preconceito, né? Na própria família, às vezes a pessoa, um irmão faz uma coisa que o outro não quer. Então, isso daí não é questão de preconceito, é questão de pensamentos diferentes, né, que acontecem e acaba, às vezes, até atrapalhando. Mas, no geral, é mais assim preconceito por parte de outra raça para com os negros, os pretos, né? Vereador Inês, também pode aproveitar e... O preconceito existe em todas as esferas, né? Eu tive um incentivo muito grande do meu pai. Meu pai, embora não gostasse de política, porque ele falava que os homens, na frente eles falavam algumas coisas, depois atrás por detrás, então meu pai não gostava. Mas ele nunca deixou que eu fizesse aquilo que eu gostasse. Tá? Então, o que ele falava para mim? Que ele me orientava: Inês, faz o que você gosta, tá? Sem prejudicar ninguém, com respeito, com ética. Não fica ouvindo o que os outros falam. Vê se está certo diante de Deus e dentro do seu coração e vai. E assim eu fui caminhando, enfrentando as dificuldades que elas existem, sempre vão existir. E mesmo a gente tentando fazer do modo que a gente acha que é o correto, mesmo assim ainda toma chumbada, né? Sim, sim. E fui caminhando, né? E também, na minha vida política, o que me fez também, né, me candidatar a um cargo público foi o pedido das pessoas. Inês, você sempre está junto com a gente, né? Você sempre nos defende. Vai ser o nosso porta-voz. E isso também me incentivou bastante. Quero aproveitar agora a fala do vereador Denilton. Denilton também, que é formado em Direito. Denilton, nós recebemos aqui a participação de um ouvinte pedindo para que todos aqui trocassem encarecidamente a palavra raça negra por raça humana. É um tema que hoje várias pessoas debatem com toda essa situação. Então, cada vereador que se sinta à vontade de falar como queira, não estamos taxando ninguém aqui. Mas você também, com a sua história, com a sua trajetória, já passou por várias dificuldades durante todo esse percurso que você percorreu aqui na cidade de Capivari, inclusive sofrendo preconceitos. Me recordo uma vez que você esteve aqui conosco em nossos estúdios, que até o seu filho foi alvo de preconceito em escola, pelo tipo de cabelo dele. Então é uma trajetória que não é fácil, né, vereador? Sem dúvida, não é fácil. É que sempre há essa discussão sobre a questão da etnia, de como deve se reportar, como se deve tratar. Eu venho ao longo do tempo, sou nascido e criado na Vila Isidinha. Acho que é importante, né, a gente salientar essas questões, porque, na verdade, não é fácil, não foi fácil e não vai ser fácil. Porque, na verdade, o preconceito, ele está no dia a dia. E é difícil mensurar com palavras, porque, na verdade, é quem sente que acaba sendo prejudicado com aquilo. Quando eu falo prejudicado, psicologicamente também. Eu tenho alguns relatos, um deles você acabou de falar, no qual as pessoas acabaram taxando meu filho, porque meu filho, ele usa o cabelo black. Inclusive, na ocasião, eu até falei, eu fiz um questionamento para ele porque ele gostaria de ter cabelo black, e ele me disse: pai, é uma questão de identidade.
E isso me deixou muito orgulhoso. Até hoje ele ostenta esse cabelo black, e o que demonstra também que é um pouco dessa mudança que a sociedade está tendo a passos lentos. Eu tive alguns privilégios na vida. Quando eu falo privilégio, de ocupar alguns lugares e setores da sociedade que eram muito difíceis para os negros, para os pretos, né? Tive a oportunidade de ser diretor de uma faculdade, né? Tive a oportunidade de fazer algumas viagens internacionais devido ao trabalho, mas ainda a gente consegue observar que nós somos exceções. E quando você ainda continua sendo exceção, é notório que existe um retrocesso dentro da nossa sociedade, né? Nós estamos falando que hoje nós temos essa representatividade dentro da Câmara, mas no passado não foi assim. E desde quando existe a Câmara Municipal? Isso significa que não havia representatividade alguma. Um exemplo, Denilton, é a cidade de Salvador, né? Que tem 86% de pretos, né? E é formada por políticas públicas executadas por brancos. Perfeito. Então é uma situação que realmente deve ser analisada, né? Porque existe também toda a questão cultural, não é só, né, determinados pontos, né, que são iguais para política para todos, né, todos os munícipes, né? E assim, o mais importante que num exemplo aqui falando até do legislativo, é procurar usar o mandato em prol dessas políticas públicas nas quais a gente está conversando, né? Tive o privilégio de fazer o projeto de lei, né, do Batuque de Umbigada, no dia 6 de setembro, que escolhi essa data especialmente porque a dona Nicide fazia aniversário nessa data, né? A outra legislação que eu considero importante, que é o Dia da Mulher Negra, né? Recentemente o Negro fez uma caminhada nesse dia. Bom, e a última legislação que nós pudemos fazer, que era sobre o programa do Sem Racismo na Infância, que eu acho que também é um dos mais importantes, que procura fazer inúmeras ações, porque na minha concepção, racismo um dia ele pode acabar, mas principalmente se a gente começar a instruir as crianças acerca da temática. Então eu enxergo dessa forma, acredito que melhoraram-se bastante as coisas, porém ainda não é ideal. Existe um retrocesso, é necessário uma inserção ainda do negro no mercado do trabalho, nos espaços da sociedade. Então, inicialmente, como a gente já havia falado, acho que a importância dessa representatividade do negro na Câmara Municipal é um facilitador para que a gente tenha aprovação das legislações, como eu citei nos blocos anteriores, né? Muitos devem se estar perguntando, Denilton, do que vale um dia do Batuque de Umbigada? Mas é importantíssimo, porque a partir de um projeto no qual você estabelece um dia, dentro daquele bojo do projeto, você estabelece conscientização, programas, discutir isso em outros espaços nos quais não são discutidos. Então, assim, eu acredito que é muito importante, mesmo porque às vezes as pessoas ficam também questionando, né, todos os vereadores, e nós temos aqui um dificultador enquanto legislativo. Nós não podemos fazer projetos de lei nos quais gerem dano ao erário público. E o que seria isso? A gente não pode fazer projeto de lei que gere gasto, né? Então a gente procura fazer uma legislação no qual gere conscientização. Então acho isso muito importante salientar aqui. E dentro dessa perspectiva, ao longo dos mandatos nos quais eu passei, eu procurei fazer algum projeto no qual fosse voltado, até os meus trabalhos de monografia, alguns artigos que eu escrevi voltados para o público específico no qual eu luto e levanto a bandeira desde então, mediante todo esse retrocesso que nós temos desde a abolição da escravidão. 1888, né? Da Lei Áurea. E quando eu falo do retrocesso, às vezes as pessoas, e é um projeto também que a gente leva para as escolas, a gente conversa de forma voluntária, falando desse retrocesso. Qual seria o retrocesso? Partindo do princípio que os negros foram libertos, muita gente já ouviu isso, mas é bom repetir, né?
os negros foram livres, entre aspas, de forma burocrática, porém não houve um projeto de inserção desses negros na sociedade. E aí muitas das pessoas falam assim, Denilton, mas isso já aconteceu em 1888. Historicamente, tá aí. E demorou 388 anos, se for analisarmos os 1500, né, descobrimento do Brasil, né, Denilton? Imagina aí. E 135 anos, mais ou menos, da abolição. Nós temos exemplos aqui, né, de que, por exemplo, o meu avô nasceu em 1913, faleceu em 1989. Então, o meu avô praticamente nasceu na porta da escravidão. Sim. E minha bisavó foi escrava, né? E aí você entenda, meu avô não tinha casa, necessitou morar numa casa da usina e se manteve trabalhando numa usina para continuar com a moradia. E aí havia toda uma estratégia de um dos filhos continuar trabalhando na usina para não se perder a casa. E meu avô veio a ter uma casa somente em 1978, que é a mesma casa que eu moro hoje, na Vila Isildinha, né? O primeiro universitário se formou na minha família há cerca de 5 anos, para você ter uma ideia. Então é desse retrocesso que a gente fala. E a importância de a gente fazer políticas públicas para que incentive e não só, e sirva também de exemplo e inspiração para as pessoas que nos assistem. Inês, políticas públicas para você como vereadora é promover também a cultura negra, como temos aqui na cidade de Capivari, podemos ter essa oportunidade de ter um quilombo que representa a comunidade negra aqui na cidade? Sim, Tony. Quando a ministra Damares esteve aqui, na época da enchente, veio trazida pela deputada Valéria Bolsonaro, ela dedicou um tempo muito grande falando da importância do quilombo, sabe? Inclusive deu caminhos para como conseguir, o que se fazer. E a partir daí eu fui conhecer o quilombo, né? Estou em contato com a Joara, estamos com projetos junto com a prefeitura. Então a gente vê a importância de também se valorizar, né? Que é tão importante para a nossa comunidade. E também quando eu trabalhei no posto central, né? Na saúde, eu vi a importância de se cuidar. O SUS, ele é para todos, né? Inclusive dentro do SUS, né, estou trabalhando nisso desde o início e espero, né, até o final do mandato eu poder concretizar que existe também um leque, né, na saúde para a saúde dos negros. Então eu quero trabalhar com isso também. E lá eu vi também a dificuldade, né? Porque para um pode e outro não. Nós temos que trabalhar para que todos tenham as mesmas oportunidades, os mesmos caminhos. Odésio, você teve o papai vereador lá atrás, né? Você acredita que acompanhou, né, vários trabalhos realizados por ele, algumas políticas públicas que foram direcionadas, né, para a raça negra, né, para os pretos. Você se lembra de algo assim que ele na época lá falava na família, lá no jantar, assim, o que deixava ele triste, que queria que acontecesse, que não acontecia? Você lembra de algum caso assim que possa trazer para a gente, lembrando do seu pai? Sim, ele teve vários exemplos, né? Que tanto é que eu iniciei a carreira política espelhando nele. Então eu via várias benfeitorias que ele fazia para a comunidade. Na época nós era irmãos de São Benedito, né, uma cultura da Igreja Católica, uma tradição, e ficamos por muitos anos essa irmandade de São Benedito. E várias coisas o meu pai fez assim, beneficiando a comunidade negra. Na época, então, ele, através da vereança, ele trouxe o cantor Francisco Egídio, né, muito famoso, uma música muito bonita. Ele cantou na igreja essa música Creio em Ti. E a festa de São Benedito, que havia parado, fazia 21 anos que não acontecia mais essa festa.
e através da política ele conseguiu resgatar essa festa de São Benedito. Daí continuou por muitos anos e até hoje tem a festa de São Benedito em locais diferentes, mas acontece. E muitas coisas mais. E eu também, no dia 20 de novembro, antes não era feriado, depois ficou facultativo. Hoje é feriado estadual. Até no Legislativo, né, na Casa de Leis, a gente fez uma moção de aplausos, né, parabenizando o governador Tarcísio, na qual todos os nobres amigos vereadores, por unanimidade, aprovaram, né, esse aplauso. E é uma data, hoje, dia 20, é feriado por causa dessa lei do governador. Eu tive o privilégio também de estar no Quilombo dos Palmares, onde tudo aconteceu, né? A história de Zumbi dos Palmares, lá em Alagoas, na Serra da Barriga. E eu vi lá alguns historiadores contaram toda a história que aconteceu com Zumbi, né? A gente viu ali presencial, e um local muito bom, um local bonito de se ver. É uma história triste, mas é uma história bonita, uma história linda, aonde tudo parecia que acabou com a morte de Zumbi, mas quando tudo começou, até tem uma música na capoeira que a gente canta, que fala: Zumbi morreu, mas a capoeira ficou. Zumbi morreu, mas a capoeira ficou. Vem ver, venha ver o que restou. A capoeira está no mundo todo hoje. E Zumbi também fazia parte da capoeira. E a gente viu todas as histórias lá com os historiadores. Até recente, a guerra que está acontecendo lá em Israel. Eu tive o privilégio de ir em Israel também, na Terra Santa. A gente esteve lá. E a gente viu recente na TV que existe capoeira lá. A gente sabia que já existia capoeira lá, mas passou um fato de uma mestra de capoeira que foi morta, né, pelos ataques. Décio, aproveitando que você está falando sobre a capoeira também é uma política pública, porque ela traz o esporte e tira muitos jovens do mundo das drogas. Com certeza, a capoeira como eu falei, como ela é reconhecida mundialmente, ela leva o Brasil e tira os adolescentes, né, desestressa, cardiovascular, sistema cardiovascular é muito bom. Então a capoeira dispõe dessa política aí pública. E a saúde, né, a capoeira é saúde, esporte é saúde, saúde é educação, educação é cultura. Eu falo sempre, né? Falo sempre na TV. Mente sã, corpo são. Isso mesmo. Mensano e corpore sano. Isso, é isso aí. Vereador Nelson, como você vê a política pública no contexto do público negro? Olha, é um momento histórico quando estamos aqui hoje, e é muito importante para se tratar assim, de política pública. Denilton já explicou muito bem que nós não podemos fazer nenhum projeto que vai de encontro a gastos, né, do zerado público, e isso depende do Poder Executivo. Mas nós trabalhamos mais no aspecto da informação, né, da conscientização, e no aspecto de investimento temos o prefeito, até estava lembrando aqui o Capaloma, que temos um secretário de cultura que é negro, né, que é o Bahia, e qual tem feito um grande trabalho, porque temos um prefeito que valoriza, né? Temos um prefeito que abre as portas para que também essas políticas públicas possam acontecer dentro da nossa cidade. Tendo aí um secretário como o vereador, ele não pode fazer nenhum projeto que tenha gastos, mas temos um secretário que realmente está no poder do executivo, que com ele as coisas podem acontecer. E isso é muito importante nesse aspecto de batalharmos em prol da consciência negra, né? Qual tem uma mensagem, um pedido para não mencionar, mas é a raça negra, né, qual somos, de batalharmos com mais tipo da informação, da conscientização. Dizer que todos nós, como até a Inês já disse, né, que são o Fudésio, que todos nós somos iguais, né, e essa desigualdade dentro da própria raça negra,
a gente às vezes quer se tornar um pouco mais inferior do que o outro, né? E isso também é um momento que traz um prejuízo para a pessoa, que às vezes a pessoa tem o potencial de alcançar algo, mas ela se sente inferior a outra pessoa, dentro da própria raça negra, né? Então, acredito, através da conscientização, de trabalho como este, de colocando todo nós no mesma igualdade, consegue vencer, e o aspecto de que cada ano se torna ser melhor, e um dia a gente pode ver isso diferente. Apesar que, olhando para trás, apesar que foi do meu tempo, mas aqui na cidade de Capivari tivemos divisão aqui de praças, né? O negro ficava de um lado, o branco de outro. Eu, infelizmente, nesse período não morei nessa cidade, mas conheço a história de Capivari. E hoje, aquelas pessoas que passaram, que pagaram aqueles momentos ruins, de constrangimento e muito mais, hoje nós temos a igualdade, temos toda a liberdade de entrarmos e sairmos em todos os lugares, né? Mas o que você acabou de falar, realmente eu passei, né? Eu tive a oportunidade, na minha idade, de poder presenciar esse tipo de fato, né? Mas lá atrás, quando eu era criança, eu me lembro que não existia esse tipo de coisa, não, né? Não sei se é por causa da idade, né, cara? As pessoas vão crescendo, vão criando alguns fantasmas na cabeça, né? Não sei. Porque eu me lembro lá no tiro de guerra, quando eu era molequinho, brincava com... A gente brincava entre todos lá. Inclusive, acho que eu acabei até brincando com o Denilton lá, né, Denilton? Que morava ali na Vila Isildinha, né? Mas, enfim, eu acho que é importante esse trabalho de vocês, tá? Aproveitar, Marquinhos, perguntar para a vereadora Paloma com relação a políticas públicas no setor que ela luta muito. Como você vê, Paloma, políticas públicas para as pessoas que necessitam de uma vaga, de um acompanhamento, de um espectro autista, de uma vaga na PAI, de uma vaga no setor da saúde, com relação a cotas para pessoas negras? Eu ia bem falar sobre isso, porque as pessoas com deficiência já sofrem um preconceito. Ainda mais quando ela é negra, esse preconceito, querendo ou não, ele acaba sendo dobrado, né? Infelizmente, é triste a gente falar isso, mas é uma realidade que muitos vivem. E nessa questão das pessoas que têm o autismo, também muitas portas são fechadas por conta do seu espectro, né? E da sua condição. Isso para mim, eu acho que é o cúmulo ter que falar sobre isso, mas a gente vivencia. Eu tenho contato direto com as famílias e eles sempre passam essas coisas para mim. E eu acabo tentando levar para eles alguma esperança para que isso mude, né? Por mais que seja demoroso, mas a gente está tentando essa política pública voltada ao público que tem deficiência, ao público que é negro. E vocês sabem, né? Vocês andam pela cidade toda aí, vocês veem que falta muito políticas públicas voltadas a esse público. Aproveitando que estamos falando nesse tema, e nosso tempo também está se esgotando, políticas públicas. No censo de 2010, não temos ainda dados atualizados do censo de 2022. A população preta e parda da cidade de Capivari, no mercado de trabalho, recebem entre 1 e 2 salários mínimos. Como vocês veem essa situação na cidade de Capivari? Pode começar com você, vereadora. Eu acho que está tentando fazer a igualdade, porém ainda tem a desigualdade, mas já melhorou. Eu acho que assim como a gente vem falando nesse bate-papo aqui, muitas coisas foram melhorando, né? Precisa-se que as pessoas olhem, eu vou falar agora como num todo, precisa olhar as pessoas como pessoas, eu sempre falo isso, e não pela classe social, pela cor, pela deficiência, tem que ser olhado como pessoas. É isso que as pessoas do nosso município, no estado, no Brasil, tem que mudar um pouco essa visão. Vereador Nelson Soares, como o senhor vê essa diferença de salários aqui na nossa cidade ainda? Olha, eu tenho uma pergunta que cabível que você faz, Tony, mas eu não acredito assim que seja pelo fato dele ser negro. Às vezes eu acredito que foi mais por ele não estar preparado para tal vaga. Eu trabalho na empresa já há 28 anos
e ali tem vários negros e a gente ganha o mesmo valor dentro da, tanto o branco quanto o negro ganha na mesma faixa que está na mesma categoria de trabalho. Então acredito que falta muito em nós, né, nós puxando para nós mesmos, o cuidado de se cuidar, de se preparar, ir para a escola, estudar, buscar o objetivo. Temos aqui Denilton como advogado, pagou o preço para chegar onde chegou, né, Denilton? Mas correu atrás do objetivo. Acredito que todos nós, ou todo aquele que corre atrás do seu objetivo, ele alcança. E nisso ele consegue ter uma oportunidade melhor. Hoje, em nível de Brasil, a gente pode ver pessoas importantes que estão em cargos importantes que são negros, né? Então acredito que está dentro de nós mesmos, né? Mas refiro isso à empresa que trabalha, e ali a gente tem todos a igualdade de salário. Não tem um negro ganhando menos e o branco fazendo o mesmo serviço, o mesmo trabalho, ganhando a mais porque o outro, por ser branco. Eu discordo um pouco desse senso, até peço desculpa, né? Mas é um assunto bom para ser debatido, né? Mas eu acredito que vai mais na preparação do cidadão. Perfeita colocação. Vereador Odésio? Eu vejo que é uma questão de oportunidade, né? Lá atrás, os pais tinham dificuldade de estudar um filho devido ao próprio preconceito, né? Salário baixo, então era difícil. Depois eu vejo que os meus pais mesmo já deram uma certa oportunidade. Mas eu me lembro que para mim estudar, eu fiz química, né? Formei, ganhei a vida como técnico em química. E só não estudei mais porque eu não quis, porque oportunidade meus pais deram. E para mim poder estudar, o meu irmão mais velho teve que trabalhar para ajudar os meus pais a pagarem o estudo. Hoje já vejo diferente. Aí a gente estudou, já conseguiu ganhar um pouquinho mais através do estudo e estudei as minhas filhas duas fizeram faculdades e assim por diante. Eu acredito que elas também vai ter condições, se Deus permitir, de estudar as filhas dela e é um caminho. Mas aí também existe o preconceito. Eu já vivi isso, né, com pessoas da família, com a mesma formação. Foi feito algumas entrevistas e na entrevista tudo batia para um negro entrar. E não, foi passado oportunidade, né? Então o preconceito já está aí. Então estudo, como o nobre Nelson falou, precisa estudar, mas também precisa ter oportunidades, reconhecimento, porque já aconteceu e acontece direto isso. De o negro ter a mesma função, até mais capacidade, que era certeza, até uma questão assim, bem vasta, né, se for falar, mas aconteceu isso e acontece direto. Então, mas o estudo é o essencial, a educação é essencial. Vereador Inês? É uma fala que a gente teria que ter mais tempo para a gente debater esse assunto. Tá? Inclusive, a Valquíria, ela mandou aqui, o tema importante exige um letramento para discussão, enfim, um certo conhecimento e principalmente fazer com que as mudanças realmente aconteçam. Tá, então eu vou procurar ser breve, né? Mas uma das coisas que eu sempre sou questionada, que me perguntam, Inês, desça a Rua 15 e veja a quantidade de negros que trabalham nas lojas. Né? Isso eu sou sempre questionada. Né? O número é pequeno. Mas também nós temos uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico que está atuando bem. Né? Eu sempre estou lá acompanhando o trabalho do Murilo, né? E eles sempre falam também que existem muitas vagas, mas o pessoal não quer se capacitar. Né? Eu já trabalhei como balconista, como cuidadora de casa, em outros serviços, tive um salário melhor. Então, existe a discriminação, o preconceito. Existe realmente uma vaga que um negro poderia assumir, mas eles escolhem o branco. Mas existem também as pessoas que querem escolher, querem ganhar bem, mas não querem estudar, não querem se capacitar. Então é importante a gente olhar os dois lados, né? E quem sabe numa outra oportunidade a gente poder debater melhor. Denilton? Para encerrar. Eu me recordo que quando eu entrei trabalhar na Senec, entrei como estagiário e posso até citar nominalmente aqui, na faculdade inteirinha, na ocasião, estamos falando aí do ano de 2001, 2000, haviam 3 negros apenas dentro da faculdade. Era o Matheus,
amigo meu, o Amaral, era a Patrícia de Mônica e Amy Galvão, que mora em Montemor. Então nós tínhamos praticamente 600 alunos e haviam 3 negros na faculdade. Então estou falando recente, né, 2001. Então quando a gente discute inserção no mercado de trabalho, eu acho que é um assunto muito complexo e difícil para se debater, mas eu ainda acredito que às vezes o grande impasse dessas pessoas está pleiteando essas vagas ainda é o recursos humanos, que ainda selecionam por essa tatuagem que a gente tem de nascença, que é a cor. É algo muito difícil. Para entender isso, eu poderia trazer um monte de exemplo aqui. A minha última monografia da especialização em tecnologia da educação, na qual eu fiz, nós fizemos uma pesquisa, e nessa pesquisa, dentro de uma escola, para vocês terem uma ideia, se dentro da escola a gente vivencia isso, para vocês verem como é complexo, e a gente tem que trabalhar na base de fato. Numa das perguntas, eu questiono os alunos se eles são racistas. E a grande maioria, quase 99%, não se diz racista. 99% das pessoas falou que não era racista. Quando eu perguntei na mesma pesquisa se Capivari era uma cidade racista, 89% dessas pessoas disseram que Capivari é uma cidade racista. Então a pergunta que eu deixo aqui, até para reflexão de todos, se os alunos falaram, eu não sou racista, ele não é racista, né? Dentro da pesquisa, quando foi perguntado para si, em termos de porcentagem, e depois eles falam que Capivari é uma cidade racista, quem é racista? Então é essa que fica a reflexão, e a pergunta foi proposital, inclusive, né? Que a ideia era perguntar inicialmente se ele era racista e depois perguntar se Capivari era uma cidade racista. Talvez eu perguntei se o Brasil era um país racista, e o percentual é praticamente idêntico, que 89% das pessoas são racistas. Então, assim, é algo para se trabalhar, é algo para se discutir, e nós vamos ter essa oportunidade futuramente. Mas é só uma reflexão, tá? E só para lembrar também, né, os desavisados aí de plantão, né, crime de racismo é inafiançável, né? Denilton, queremos agradecer a sua participação nessa manhã aqui no Primeira Página. Muito obrigado por ter vindo e aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, o público que nos acompanhou, Tony, Marquinhos, Carlos, pela oportunidade de a gente poder estar discutindo um assunto tão importante. Eu gostaria de deixar um agradecimento especial aqui aos vereadores que passaram pela Câmara Legislativa, os vereadores negros, que são base para que hoje nós pudéssemos também pleitear nossas vagas. Aí, seu Amadeu Ferraz, que hoje já se encontra conosco, seu Clóvis da Cruz, o COD, doutor Guaciro, Marlene, são todas pessoas, professor Isabel, são todas pessoas plantaram a sementinha lá, né? E hoje, se nós estamos aqui fazendo esse trabalho, é porque eles também acabaram fazendo essa vitrine para que nós pudéssemos representar a população capivariana. Vereador Inês, muito obrigado pela sua participação nessa manhã aqui conosco. Eu agradeço Tony, Marquinhos, ao Carlos que deu essa abertura, nobres vereadores, a todos que nos acompanharam, né? E quero também mandar um abraço para o prefeito Vitão, porque nessa gestão ele está abrindo portas e dando ouvido para toda a população, para que a discriminação ela possa ser diminuída. Obrigada a todos. Vereador Odésio, um bom dia para o senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço também pela oportunidade, o Carlos que nos convidou, agradeço aí a Deus, né, principalmente pela oportunidade de estarmos aqui, e disponho a qualquer assunto. Lembrando que o dia 20 de novembro é uma data da consciência negra, mas todo dia é dia 20 de novembro. Todo dia é dia de consciência negra pelos atos que a gente convive, né, no cotidiano. Então, lembrando que é todo dia, mas o dia 20 acontece para lembrar mesmo. Se não acontecesse, ficava mais difícil da gente estar tendo essa discussão aqui. Vereador Nelson,
Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Tony, minha gratidão a você, também ao Marquinho, ao Carlos, toda a equipe, o quadro de funcionário dessa potente emissora aí, minha gratidão. E dizer também que estou muito feliz por esse momento de estar com os novos vereadores aqui. Eu agradeço pela companhia de estar com vocês aqui, é um motivo de muita alegria pela primeira vez, né? Foi até gostoso de todo mundo juntos, né? E se permitir, Tony, a gente vai ter um tirão de cirurgia de catarata, muito procurado, pessoas muito ouvidas por aqui, também pela rádio. E na segunda semana de dezembro, iremos ter cirurgia de cataratas aqui na Santa Casa de Capivari. Aqueles que passaram pelo mutirão e que não fizeram a segunda cirurgia, que nos procura, e nessa data vai estar acontecendo em nossa cidade. Meu agradecimento a vocês por essa oportunidade de aqui estar. Vereadora Paloma, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Tony, Marquinho, ao Carlos, que nos fez o convite, né? Juntamente com a Gabriela, da Câmara. Agradeço também a população que nos ouviu até este momento. Eu gostaria de deixar uma frase aqui. Não estamos aqui para atacar pedra o tempo todo. Ter este espaço é garantia de que outro mundo de fato é possível. Marielle Franco. Muito obrigada. Marquinhos, mais uma vez. O Jô Soares deixou eu levar a caneca? Caneca Denilton. é de todos. E só água, viu? A água pode consumir. É água, viu, gente? Gente, só queremos reforçar que na segunda-feira nós damos continuidade, teremos o Primeira Página ao vivo na próxima segunda-feira, que é o Dia da Consciência Negra. Vamos estar recebendo aqui a Sabrina Boaventura, ela que trabalha na área da educação, na área da cultura, e também a irmã dela, a Letícia Boaventura, que é assistente social. Então vamos continuar com esse tema importante na segunda e no decorrer de toda a semana que vem para falarmos a respeito da consciência negra. Então queremos agradecer mais uma vez a participação de todos. E Marquinhos, bom dia para você. E até segunda, hein? Todo mundo ligadinho aqui no Primeira Página da Raízes.